bem. Estamos juntos mais uma vez e agora, ainda na introdução geral, vamos para a terceira e última parte, quando vamos tentar falar um pouquinho sobre as instituições e a igualdade e o direito das sociedades complexas. Lembrando que na primeira parte nós já tivemos 2 vídeos. Primeiro, enfrentando a questão das instituições e a liberdade. Lembra que as instituições é uma forma, criamos instituições como uma forma de enquadrar as nossas liberdades? Pois é. E também falamos um pouco sobre o sistema do direito, uma tecnologia complexa em que valores orientam princípios na construção de regras. Agora, completando essa parte geral, essa introdução geral, ainda trabalhando a teoria geral do direito, vamos tentar enfrentar o problema das instituições e a igualdade. Contudo, antes, é possível coexistirem as instituições com as liberdades? Ô professor, mas nós não estamos falando de igualdade? Pois é, vocês vão entender agora como é complexa essa questão. Veja bem, as instituições, como vimos, enquadram as nossas liberdades. Enquadram de tal maneira que as liberdades continuam existindo? Professor, o que isso tem a ver com a igualdade? Vejamos. Existe uma conexão entre liberdade e igualdade. Verdade? É possível ser igual sem ser livre? Olha aí, tento demonstrar isso com uma imagem do momento, o famoso beijo gay. Eu ainda dei sorte, achei na internet um beijo gay interracial. Não é verdade? Pergunta a você, de que forma pessoas homoafetivas, e não é só a questão homoafetiva não, você pode pensar nos idosos, pode pensar nos menores, pode pensar nas mulheres, pode pensar nos analfabetos, pode pensar em várias pessoas que não têm a mesma condição de igualdade. Eu pergunto a você, o que a liberdade tem a ver com a sua condição de igualdade? Ou o que a sua condição de igualdade tem a ver com o exercício da sua liberdade? É o que nós vamos tentar fazer antes de entrar profundamente na questão das instituições e a igualdade. Pois bem, logo consideramos que precisamos pensar mais sobre a liberdade. Tá? Então vamos lá. Começamos dizendo o seguinte, tá? Para lembrar, para a gente pegar ritmo. Né? A liberdade pode ser uma condição em que você pode escolher, né, entre possibilidades de pensar e agir. Não é isso? Tá bom? Primeiro ponto que nós podemos, apesar de termos visto bastante sobre a liberdade já no vídeo 1, vamos caminhar nesse sentido. Tá? Em outras palavras, liberdade pode ser resumido como o poder de fazer escolhas. Tá? No entanto, não existe só uma liberdade. Existem várias liberdades. Ou, no dizer de Pimenta Bueno, barão de São Vicente, já no século XIX, ele dizia assim, a liberdade é sempre uma e a mesma. Mas como ela pode ser considerada em diferentes relações ou várias faces, costuma-se dividi-la ou classificá-la. É verdade? Pois é. Por isso a nossa Constituição de 88 consagrou esse direito de liberdade no rol, na relação dos direitos e garantias individuais em suas diversas modalidades. Quem nos ajuda a entender essas modalidades é o professor José Afonso da Silva, que participou ativamente da Constituição de 88, e ele diz que há pelo menos 5 grandes grupos de liberdades. Vamos ver? Pois bem. Ele começa com a liberdade da pessoa física, que é a liberdade de locomoção e liberdade de circulação. Essa é mais tranquila de entender, porque afinal de contas o direito de ir e vir, né, quando nos é tolhido, nós nos sentimos extremamente incomodados, na verdade. O direito de circular por aí, de acordo com as nossas vontades, os nossos interesses, né? Portanto, liberdade de locomoção, ele chama de liberdade da pessoa física. Mas não é só essa liberdade, não.
Temos aqui uma segunda modalidade de liberdade que costuma gerar bastante polêmica, que é a liberdade de pensamento. Tá? Dentro dessa modalidade de liberdade de pensamento, nós vamos encontrar a liberdade de opinião, liberdade de você falar o que você pensa. Não basta você poder pensar, mas não poder exprimir seu pensamento, não é? Nós temos a liberdade de religião, que te dá condições de pensar além da caixa, às vezes, né? De ir para o transcendental. A liberdade de informação. Olha só, repare bem como a liberdade de pensamento, essas modalidades ou essas faces acabam se misturando. Por quê? Se você não tem liberdade de informação, ou seja, liberdade de saber o que está acontecendo, como é que você vai formar a sua opinião? Não é verdade? Então, essas liberdades, tentem pensar dessa maneira. É uma liberdade só com várias caras, né? Então, quando você tira um pedaço dessas liberdades, acaba restringindo a sua liberdade. Isso é muito importante, principalmente no quarto período, quando você vai estudar o artigo 5º da nossa Constituição. Além disso, nós ainda temos a liberdade artística, de manifestação artística, e muitas vezes a manifestação artística ela acaba sendo, né, criando polêmica, né? A arte não é só aquilo que te agrada, muitas vezes é aquilo que desagrada. E a liberdade de expressão em geral, né? Que jornalística, expressão científica, tá? Muito bem. Essas liberdades, as liberdades ligadas ao pensamento, elas costumam gerar polêmicas. Por quê? Porque são as liberdades que, quando manifestadas, ou quando exprimidas, né, elas acabam contendo também carga ideológica. E muitas vezes as pessoas não concordam com as outras ou com a visão de mundo das outras, né? Lembra lá que nós já vimos sobre isso quando falamos sobre as instituições e a liberdade, né? Muito bem. Então, é importante, sobretudo em tempos que nós estamos vivendo, em que as pessoas andam meio bravinhas, né? Não deixando as outras falarem. E é importante, portanto, destacarmos isso, né? Muito bem. Mas não é só essa, não. Nós também temos uma terceira modalidade, que é a liberdade de expressão coletiva, que pode ser a liberdade de associação e a de reunião. Há uma diferença entre associação e reunião, tá? A liberdade de associação, por exemplo, vocês aqui do terceiro período resolvem formar uma comissão de formatura. Essa comissão de formatura, na verdade, é o quê? Uma associação, ou seja, várias pessoas movidas por um objetivo comum, que é fazer a formatura da turma, querem, como se diz, ter um centro, né, ou algo palpável para que as coisas aconteçam, né? Por exemplo, a turma nós vamos depositar X dinheiros todo mês para a comissão de formatura. Para a comissão de formatura ter personalidade jurídica, vocês fazem um estatuto social e registram esse estatuto e nasce uma associação dos formandos de direito NIRG, turma X, não é isso? É diferente da liberdade de reunião, que está ligada à liberdade de manifestação, tá certo? Lembrando que a nossa Constituição permite que se façam reuniões desde que elas não sejam marcadas para o mesmo horário, data e local onde já haja uma outra manifestação marcada. Nesse sentido, se essa liberdade é garantida, está no rol dos direitos individuais, e se por acaso quiser fazer uma reunião, uma manifestação, a autoridade tem a obrigação de garantir essa liberdade, inclusive contra a violência. Por isso que a gente vê de vez em quando manifestações por aí e a polícia está ali. Por quê? Basta avisar a polícia. Vamos fazer uma manifestação, a polícia tem a obrigação de acompanhar a manifestação. Beleza? Vamos para a quarta modalidade de liberdade que o professor José Afonso da Silva nos dá, que é a liberdade de ofício.
né? Está ligada à questão do trabalho, a liberdade de exercer um trabalho, de ter uma forma de se sustentar, ou liberdade de profissão, tá? Essa liberdade de profissão, evidentemente, tá? Cumpridas as exigências legais. Ninguém pode chegar e resolver ser médico, ficar receitando remédio sem ser médico por aí e abrir lá um consultório, né? Imagina, o cara vai na feira de domingo, põe uma banquinha e fala, eu sou médico. Não pode, né? Nem exercer advocacia sem fazer direito, nem exercer odontologia sem fazer a odontologia, né? O curso de odonto. Então, são liberdades de acordo com as regras ou dentro das normas do direito. Por exemplo, trabalho, um traficante de drogas não pode simplesmente falar assim, estou exercendo a minha liberdade de trabalho, é o meu ganha-pão. Não, né? Por quê? Porque não é um objeto lícito que ele está fazendo, não é verdade? Muito bem, sigamos. Finalmente, a liberdade de conteúdo econômico e social, né? Finalmente não, ainda estamos na quarta modalidade, né? Essa quarta modalidade está ligada a conteúdo econômico, então você pode pensar em liberdades ligadas à livre iniciativa, dentro das liberdades de livre iniciativa, liberdade de produzir um bem, né, de vender esse bem desde que cumpridas as normas, né, liberdade de criar uma sociedade empresária e também as liberdades sociais. Dentre as liberdades sociais, repare que a gente está chegando na igualdade, tá? Eu destaco a educação, tá? A liberdade de ensinar, liberdade de aprender, tá? São muito importantes, por quê? Porque a partir do momento que você se educa, você obtém melhores informações e acaba, né, formando melhor sua opinião e, né, tomando as escolhas que você acha mais apropriadas, né? Muito bem. Em outras palavras, nós podemos chamar de liberdade. Opa! Deixa eu só ver um negócio aqui. Sim, eu que errei aqui, ó. Liberdade de conteúdo é sim o quinto, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Também há uma outra forma de nós olharmos para a liberdade. Costumamos chamar de liberdade positiva, é aquela liberdade que garante a você fazer aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade, tá certo? Ou seja, um ambiente em que as pessoas são livres é um ambiente em que elas podem fazer aquilo que elas acham melhor. Isso chamamos de liberdade positiva. Mas também nós temos o que chamamos de liberdade negativa, tá certo? O que é a liberdade negativa? A liberdade negativa é você não ser obrigado a fazer o que você não quer, tá certo? Eu tento explicar isso no desenho lá, né? O cara, opa, tá na minha hora, descansarei, né? Aí vem o outro chefe lá e fala assim, para que descansar? Ou faz o relatório ou recebe advertência, né? Muitas vezes o trabalho é visto assim, né? Trabalhos duros, as pessoas não querem fazer, tá? Mas às vezes é obrigado a fazer, e nesse sentido como se diz, uma negativação da liberdade. Você que está ouvindo essa aula aqui no Matutino, talvez não estivesse com vontade de acordar de manhã, mas foi obrigado a fazer o que você não quer, né? Mas tem que fazer, né? E aí essa é uma faceta. A outra faceta é você não ser obrigado a fazer o que você não quer quando essa ordem é ilegal ou criminosa, não é isso? Quer ver, um assédio sexual, né? Pois é um exemplo claro disso, né? A pessoa chega uma pessoa lá poderosa e fala assim, então, estamos aí nessas carnes, né? E a pessoa não é obrigada a fazer isso que não quer, não é isso? Beleza. Liberdades negativas também são muito protegidas, como por exemplo a figura do estupro, né? Ninguém é obrigado a servir a lascívia alheia, né? Inclusive temos aí, para proteger essa liberdade negativa, o estupro considerado crime tipificado no Código Penal. Muito bem, né? Resumindo em outras palavras, não é simples
falarmos sobre liberdade. Não é verdade? Você já deve ter percebido isso. E eu gostaria, achei essa linda essa imagem do nosso querido Jalapão lá da Pedra Furada. Agradecer essa moça aí que eu peguei na internet. Se ela ver por acaso ver esse vídeo, fica aí agradecimento da ciência jurídica tocantinense, né? Para lembrar que para fazer a conexão de liberdade com a igualdade é que quanto mais vastos os horizontes que você tem, mais você pensa em exercer liberdades, e aí nesse ponto começa a surgir o problema entre as instituições, as liberdades e a igualdade, né? Problema por quê? Porque nós vivemos hoje em sociedades pluralistas e democráticas. E nas sociedades pluralistas e democráticas há o contato direto de pessoas diferentes, cada vez mais diferentes, pessoas de outros países, pessoas com outras culturas, pessoas com outras opções de vida, ideias do que é uma vida boa, né? E isso acaba sendo um problema nessas sociedades pluralistas, por quê? Vou tentar explicar para você, tá? Vamos tentar entender isso. Né? E é preciso, portanto, nos aprofundarmos um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Por que isso é um problema? Porque nós fazemos uma universalização indevida. Diante das coisas da vida, nós tendemos a colocar o bom e o ruim fora da experiência, entendeu? Vamos dar uma arrumada nisso, né? Eu usei a figura aqui do querido Giló, que ele mostra bem isso, né? É da nossa natureza humana, tá certo? E eu uso o Giló porque o Giló não tem meio termo. O Giló ou você ama ou você odeia. Na verdade, eu particularmente gosto muito de Giló, mas tem gente que não chega nem perto, acha que é uma coisa horrorosa, não é isso? Só que, quando aquilo que nos agrada, tá? A gente tem uma tendência a trocar o bom. Por exemplo, eu acho o Giló bom, eu gosto daquela coisa amarga, né? Eu troco pelo bem, tá? Isso é uma universalização indevida, em outras palavras, tá? Se eu gosto de uma determinada coisa e ela é boa para mim, logo eu universalizo dizendo o quê? Se ela é boa para mim, tem que ser boa para todas as pessoas, tá? Isso, eu posso dar vários exemplos. A música. Você já ficou com raiva quando alguém criticou uma música que você gosta? Você fala assim, poxa, essa música é tão linda, ela me faz tão bem, como é que alguém pode não gostar dessa música? Pois é fruto da universalização indevida. As pessoas podem não gostar de uma música, podem não gostar de um costume, podem não gostar de um determinado comportamento de outra pessoa. Isso você tem que tomar cuidado, sobretudo nós que vamos resolver os problemas da pessoa. Por quê? Porque é de saber que essas pessoas têm essa tendência. Troca o bom pelo bem, e da mesma forma, quando nos desagrada aquilo que é ruim para nós, voltamos lá no Giló, né? Uma pessoa come Giló e detesta, fala, não, isso aqui é muito ruim, né? Logo, ele tem uma tendência de universalizar. Ninguém devia comer essa porcaria. Tem gente que até vê comer uma coisa que não gosta, se sente mal, né? Em outras palavras, gente, nós estamos diante do velho e bom problema do bem contra o mal, tá certo? E isso, em diversos momentos das nossas vidas, nós enfrentamos no mundo jurídico, tá certo? Por quê? Porque nós somos seletivos. Somos seletivos, e como nós vamos resolver os problemas das pessoas, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que identificar isso no comportamento das pessoas e até no nosso próprio comportamento como jurista, como profissional do direito. Por quê? Nós temos que saber que nós temos uma tendência de criar valores transcendentais, o bem é um valor transcendental, a partir da nossa experiência vivida, tá certo? A partir daquilo que é bom para nós transformamos em bem universal. Vamos pegar o exemplo da homoafetividade, não é isso? Pegue lá um casal de homoafetivo, lembra lá da imagem do início do nosso vídeo, do beijo gay, né? É bom para eles, tá certo? Porque é bom para eles não significa que seja o bem universal e que todo mundo tem que sair se beijando aí. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, quem não gosta também não pode universalizar e transcender esse valor dizendo que aquilo é um mal que deve ser evitado,
que deve ser impedido, e muitas vezes pessoas foram exterminadas, né? Em muitos países do mundo é considerado crime ainda a questão da orientação sexual. Tudo isso porque nós confundimos. É verdade, nós confundimos o que nos agrada, o que é bom para nós, o que aumenta a nossa potência de vida, lembra lá do Conatos, da liberdade, não é? Em um bem universal que todo mundo deve, né? Observar ou gostar. Ou seja, criamos uma transcendência a partir de uma realidade singular, tá certo? Quer ver um exemplo? Tá aí a sopinha de barata, na verdade, a nossa querida sopinha de barata, que mostra isso. Já pensou se a pessoa que gosta de sopa de barata pudesse te obrigar a comer sopa de barata? Hein? E aí você transporta para uma série de comportamentos que nós encontramos durante a nossa vida. Muito bem. E aí lembra a nossa querida ministra Carmen Lúcia, isso nos remete ao problema ético-moral do direito, sem dúvida nenhuma. A questão dos valores, orientando princípios e criando regras. Quando nós, exatamente, ministro Marco Aurélio, é verdade, quando nós pegamos os nossos valores particulares, sabendo agora que a gente tem esse costume de fazer essa universalização indevida a partir da nossa experiência particular, nós construímos princípios próprios e regras próprias, e nas sociedades democráticas você não pode querer obrigar, enfiar a goela abaixo das pessoas. Isso é nazismo, isso é fascismo, isso é tirania, isso é coisa que foi até o século XX, né? Nós passamos dessa fase, né? Mudou o disco, né? E obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem, né? Que é a questão da liberdade negativa, perfeito? Então, repare, a sociedade está cada vez mais complexa. As pessoas e os grupos estão cada vez mais em contato, mas nós não deixamos de ser seletivos, não é isso? E aí o que acontece? Olha só, a gente esquece que, lembra do sistema do direito? A gente esquece que moral é costume. É uma coisa datada e situada. Tem muita gente que tem uma moral porque nasceu numa determinada família. A pessoa nasce numa família de uma religião. Qual é a tendência? É ela seguir a mesma religião dos pais, porque desde criança é levada para uma determinada igreja, não é? E a partir da sua experiência particular, tá? Ela acaba universalizando e transformando aquilo que não é da própria, daquela religião dela, num mal universal, demonizando as coisas. Não é isso. A gente não pode esquecer que a moral, existem várias morais, tá? E que a ética reflete sobre essas morais, estuda esses costumes, tá? E a partir desse costume orienta o direito a construir regras que devem ser seguidas por todos, sem você obrigar ninguém a ficar fazendo o que não quer. Perfeito? Ótimo, muito bem. Temos que tomar cuidado com isso, por quê? Porque se nós temos uma moral que resolve tomar conta de tudo, o que ela faz? Ela cria as suas próprias regras éticas, que não é uma ética científica, é uma ética própria. Lembra da ética do bandido, né? E a partir dessas regras próprias, ela coloniza o sistema do direito porque veja bem, todo mundo quer que as pessoas concordem, tá? Todo mundo quer que não haja problemas. Melhor maneira é todo mundo concordar, ficar todo mundo igualzinho. Mas isso é impossível, principalmente nas sociedades complexas. Quando as cidades eram absolutamente, os países eram fechados, as culturas ficavam dentro de determinadas áreas, sempre houve problemas e haverá problemas, mas era menor. À medida em que principalmente a internet colocou a gente em contato com o mundo inteiro, tá? Não dá mais para uma moral particular querer se impor sobre as demais. Isso é tirania, isso é imperialismo. Tá? Ainda existe no mundo isso, mas a gente tem que identificar, perfeito? Então, repare, o problema é que a moral só tem a pretensão de ser universal. Toda moral pretende ser universal. Por quê? Porque se é bom para mim, eu penso que tem que ser um bem universal, mas isso é só uma pretensão, né? Ela não é universal, é apenas uma moral, que se você obriga as pessoas a adotarem os seus costumes e sua ideia de vida boa, você está se tornando um tirano, e isso não é nada democrático, perfeito?
Lembrando, já pensou se as pessoas pudessem nos obrigar a comer a deliciosa sopa de baratas d'água, que dizem que é crocante e tem gosto de queijo gorgonzola? Puxa vida, espero que não possam fazer isso comigo, não é isso? E da mesma forma, a gente espera não poder obrigá-los a deixar de saborear essa iguaria, não é verdade? Muito bem. Então, o que o direito constitucional tem a ver com isso, tá? É que a Constituição não encontra política com direito. É na Constituição que existe um maior choque entre isso. Tá? A Constituição cuida da estrutura do Estado e normalmente os grupos querem tomar conta de boa parte do Estado, né? A organização dos poderes, todo mundo quer mandar, o exercício e a limitação do poder, né? Muita gente quer obrigar as pessoas a andar na linha, a seguir os valores tradicionais, ou os bons valores, ou, né, os bons costumes, e esquece que está fazendo essa universalização indevida, tá certo? Além disso, olha só, a Constituição também, nos direitos e garantias do cidadão, vai gerar conflitos entre quem está se reunindo numa praça e outra pessoa quer se reunir na praça, né? O direito que um tem de ouvir música e o outro tem que suportar a música do outro, né? Daquele primeiro, né? Quantas vezes você vê no noticiário uma pessoa que entra tirando, né? E coisas assim. Com relação aos fins e objetivos do Estado também, né? Quando diz lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, o que significa isso? Para uns, uma sociedade livre significa uma coisa, para outros significa outra, né? Com relação aos elementos do Estado, o território, o povo do Estado, as funções estatais, função legislativa, função executiva, função judiciária, função controladora, várias funções, função fiscalizadora, né? E assim por diante. Além disso, olha só, a Constituição trata das necessidades, né? A saúde, a educação, tá? A segurança, que são essas três necessidades muito discutidas, mas nós temos também a questão da moradia, do saneamento, da previdência, da infraestrutura, da defesa, da justiça, tá? E outras coisas, da própria locomoção, né? E assim por diante, né? Até chegar lá na questão do lazer, né? Necessidade de lazer, necessidade de esporte, de cultura, tudo isso vai gerar nas sociedades complexas cada vez mais problema, né? Então ela trata da convivência social, do trabalho, da educação, do meio ambiente, né? Então você vê que a Constituição, né, trata de tantas coisas e porque aquela velha história, quem fala demais dá bom dia cavalo, né? O que não falta é problemas entre liberdades de um lado e o direito à igualdade que pessoas têm, não é isso? E é o sistema do direito que se incumbe de resolver esses conflitos entre visões de mundo. De que forma? Primeiro, civilizada. Não vamos pegar um pedaço de pau e rachar a cabeça de quem não concorda com a gente, ou enfiar uma arma na pessoa só porque você acha que tem razão, né? Porque normalmente você estará fazendo uma universalização indevida. Você só está querendo enfiar a goela abaixo do outro, tá? Os seus costumes ou os seus conceitos do que é bem ou bom para você, e você quer obrigar a pessoa. Além de civilizada, de forma pacífica, né? Também e eficaz. O que quer dizer forma eficaz? Tá aí o ministro Barroso, né, dizendo para a gente, eficaz no sentido de que é o sistema do direito que tem que apresentar respostas para as pessoas, e essas respostas têm que produzir resultados, tá? Não adianta você lá na sua sentença, se por acaso você for juiz, você dá uma sentença que vai criar mais problemas que existiam antes dela, tá certo? Tudo bem que isso não é uma verdade absoluta, aliás, não existe nada absoluto em direito. Muito bem, seguimos? Então, finalmente, nós podemos chegar agora, nessa altura do campeonato, no vetor igualdade. E nessa altura do campeonato, depois de ter colocado o problema da liberdade, da amplitude do direito constitucional nas sociedades complexas e da missão do direito constitucional, é importante lembrar que a primeira coisa, ou o primeiro vetor muito forte da justiça é a igualdade.
né? Quem nunca viu criança dividindo refrigerante? Eu que tenho filhas, né? Tenho 3 filhas e muitas vezes a minha casa estava cheia de meninas lá, de crianças, né? E normalmente você traz lá um lanche, essas coisas, né? Então a gente punha um refrigerante em cima da mesa, né? E elas iam se servir, né? E não raras vezes eu observei elas tentando colocavam um copo do lado do outro para ficar tudo igualzinho. Você percebe que naturalmente nós seres humanos temos uma tendência de achar que dar igualdade, ter o mesmo tratamento, ter a mesma quantidade de refrigerante é justo. Sabemos que não é bem isso, mas é importante lembrar disso, né? Pois bem, por que isso? Tá aí o ministro Fux dando o toque. Porque nós vivemos numa república e as repúblicas não admitem privilégios e distinções, não é? Artigo 1º da Constituição diz lá, a República Federativa, é uma república. O que é uma república? República é um lugar em que todos somos iguais, todos somos cidadãos, todos nós brasileiros somos cidadãos, né? Não tem um rei, não tem um príncipe. Eu costumo lembrar aos meus alunos, né? Eu falo assim, olha, o príncipe da Inglaterra faz uma força danada para ser um cidadão inglês, mas ele sempre vai ser príncipe da Inglaterra. Não adianta dizer, ele faz tudo igual. Ele faz igual, mas ele não é igual, tá certo? Então, lembrar disso, que nas repúblicas, privilégios e distinções, elas devem ser muito bem orientadas e dentro do sistema do direito, né? E sobretudo nas repúblicas democráticas, não é isso? Que é baseado o quê? Na igualdade de todos os seres humanos em sua condição de comum, né? Ou comum condição de pessoas, não é isso? Nós já tivemos a sociedade dividida, nós vamos ver isso na história da cidadania, no constitucionalismo. O Estado tinha 3 classes básicas, né? Nós tínhamos o clero, nós tínhamos a nobreza e nós tínhamos a plebe, né? O povo, o terceiro Estado. Nós vamos ver isso. Hoje não, as repúblicas não admitem isso. Por quê? Por que não admite isso? Porque já está empiricamente comprovado. O que é empiricamente comprovado? Através da experiência, tá certo? Tá? O mapeamento do DNA humano deixou claro que nós, seres humanos, temos uma característica muito interessante. Ao contrário de outros animais que são absolutamente iguais, e eu peguei aqui as nossas amigas formigas para dar esse exemplo, tá? Nós, seres humanos, somos únicos. Não existem 2 seres humanos iguais no planeta. É diferente de formiga. Formigas são todas iguais, tá? Ela nasce, e ainda tem no formigueiro, tem a operária, que é operária, nasce operária, vive como operária, morre como operária. Tem o soldado que nasce como soldado, vive como soldado e morre como soldado. E tem a nobreza, né? A rainha e lá os zangões lá, não sei qual é o nome do macho, o rei do formigueiro. Mas, repare, está empiricamente comprovado. Sabe, o teste DNA, ele tem condições de identificar pessoas únicas, tá certo? E essa nossa característica, tá, nos dá a condição de dizer o seguinte, vamos voltar no problema da existência. Eu vivo, eu tenho direito a ter uma vida plena, tá certo? E essa vida tem que ser garantida minhas condições de igualdade perante as outras pessoas, não é isso? Então repare, a nossa Carta Cidadã, ao estabelecer que é uma república, logo, lugar onde existem os iguais, tá? Federativa, depois nós vamos estudar o princípio federativo, constitui-se um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático? Vamos dizer assim, o Estado é aqui o governo do povo, não é isso? Faz com que nenhum governo seja legítimo se não mostrar igual respeito e cuidado para com todos os cidadãos, tá? Então, se um determinado governo assumir e dizer assim, não, eu só vou governar para quem votou em mim, para quem não votou em mim eu não vou governar, ele não tem legitimidade democrática, não é? Até porque para você ganhar uma eleição tem que ter alguém para perder, na verdade, né?
Então, lembrando sempre disso, a questão da legitimidade do governo está ligada, tá, a pensar em termos de igualdade para com os cidadãos. Tá? E o ministro Toffoli que diz assim, não vem que não tem, é simples assim, perfeito? Por isso que as constituições de países civilizados reconhecem a igualdade em seu sentido formal, que agora nós vamos ver um aspecto da igualdade, que é o sentido formal jurídico, e não é diferente com a Carta de 88. Lá no artigo 5º está lá, todos são iguais perante a lei, não é isso? Até porque nós sabemos que ninguém é igual, na verdade, todos são diferentes, todos são únicos, né? Mas perante a lei não deve haver distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e aos estrangeiros. Olha só como a Carta Cidadã é bacana, né? Tem país aí que pega estrangeiro e bota preso, né? Tá trancando aí, tem gente aí, país aí de primeiro mundo aí, né? Tá trancando estrangeiro, criança estrangeira, separando pai de filho aí, uma coisa horrorosa, né? Muito bem. Garantindo-se, portanto, tanto a nós brasileiros e a estrangeiros que estejamos aqui, inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança à propriedade, e aí a Constituição começa lá no artigo 5º, né, a traçar. E olha que interessante, pela primeira vez na história do direito brasileiro, tá, o artigo 5º, o seu primeiro inciso, primeira vez na história do direito brasileiro, diz lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Para você ver, né? Há pouco mais de 30 anos nós tínhamos nenhuma declaração formal, ainda mais de natureza constitucional, declarando essa igualdade entre homens e mulheres, né? Por isso que de 30 anos para cá o pessoal anda meio confuso, né? Por quê? Porque são séculos, na verdade nós vamos ver, são milênios em situação de desigualdade, tá bom? Beleza. Agora veja bem, não basta apenas uma igualdade formal. Formal é porque está formalizado, está na lei, tá? Porque forma é uma coisa e substância é outra. Aqui é a lembrança do ministro Joaquim Barbosa, de cor preta, que foi no Supremo Tribunal Federal, né? E ele tem várias passagens em que demonstra como no Brasil, né, a gente diz que nós não somos racistas, mas nós somos sim, somos. Tanto é verdade, tem uma passagem do ministro Joaquim Barbosa muito interessante, ele diz assim, a sociedade brasileira tem um lado mole e o lado duro. O lado mole é o lado da cultura, o lado dos esportes. Nesse lado nós não somos racistas, tanto que nós temos o Rei Pelé, temos vários exemplos de grandes atores, artistas. Eu mesmo sou fãzão de Gilberto Gil, fãzão de Milton Nascimento, todos pretos, né? E a gente acha natural, não é verdade? Mas olha o lado duro da sociedade. O lado duro da sociedade é o lado do poder, do exercício do poder. E o direito constitucional é a disciplina do poder, né? Quando você vê alguém de cor preta nesse país exercendo uma função de poder, seja juiz, seja governante, prefeito, governador, presidente, né? Seja lá Ministério Público, a gente estranha, diz o ministro, ex-ministro aposentado do STF, Joaquim Barbosa. Então perceba, uma coisa é estar formalmente na lei, outra coisa é atingir a igualdade substancial, né? E nesse sentido, lembrar que os comandos constitucionais, né, por estarem declarando a igualdade, eles prescrevem o quê? Um ideal a ser alcançado, de uma igualdade material, uma igualdade substancial, né? Tá bom? Então, repare bem, não basta estar na lei. Quando você diz que nós temos que ter justiça social, não basta dizer, né? Não basta escrever no papel, pôr no quadro e falar assim, olha que quadro bonito eu pus na parede, agora cala a tua boca e faz o que eu estou mandando, né? E aí, alguns exemplos, né? Redução das desigualdades sociais e regionais, já está lá no inciso 3º do artigo 3º, né? Que nós vamos estudar, a universalidade da seguridade social, a questão da assistência social, a garantia do direito à saúde, do artigo 196, a educação baseada em princípios democráticos e de igualdade de condições para acesso
e permanência na escola, dentre outros. E aí você vê uma coisa que muitas vezes, para você atingir a igualdade, você tem que trabalhar com desigualdades ou políticas discrimin ou discriminatórias, apesar desse nome ser estranho, né? Como, por exemplo, política de cotas, né? Muito discutido, tem muita gente que fala assim, agride o princípio geral da igualdade, que diz que todos são iguais perante a lei. Tá, mas isso é uma igualdade formal. Aí você olha para a sala de aula das universidades, quantas pessoas pretas você encontra lá? Você olha, normalmente você não vê muitas, né? Isso lá nos Estados Unidos, um país aí muito moderno, né? Que, né, de vez em quando tem uns problemas psiquiátricos que precisam ser curados, mas basicamente há 70 anos fizeram políticas de acesso a pessoas pretas, né, os black people, né, nas universidades, e houve problema lá, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a questão de igualdade formal e material. Pois bem, e nesse ponto eu acho que a gente pode resumir, tá? A diferença, que eu não quero que você confunda mais, né? Ainda voltamos na teoria geral do direito. Moral é mundo do ser, tá? Você gosta de buchada? Eu adoro buchada de bode. É bom comer buchada de bode. Para mim, para minha experiência, tá certo? Eu não posso fazer essa minha experiência transcender e obrigar todo mundo a comer buchada de bode nem sopa de barata, tá certo? Então, moral é das coisas que são boas, tá certo? A ética é uma ciência que estuda as morais, os vários costumes da humanidade, das várias culturas, e a partir da reflexão sobre esses costumes, orienta o direito para dizer o que deve ser, tá certo? O mundo do direito é totalmente diferente do mundo da moral, portanto, enquanto a moral está no mundo do ser, das coisas que são boas, que aumentam a nossa experiência, que nos fazem bem a nós, o direito pretende ser cumprido por todas as pessoas, mas ele pretende, tá certo? Beleza? E aí, gostaria de já caminhar para o final, lembrando o filósofo John Rawls, da Universidade de Harvard, considerado um dos maiores filósofos do direito do século XX, já falecido em 2002, que diz lá que é importante pensar que não se pode suprimir liberdades, e muitas vezes, para você dar liberdades, você tem que dar condições de igualdade para as pessoas, né? Por quê? Porque toda vez que você suprime uma liberdade, você pode ser considerado como alguém que está agindo de forma irracional. Beleza? O ministro Lewandowski, está faltando o senhor, né? Muito bem, o que nós vamos ver agora? Bom, nós temos muita coisa para ver, o ideal constitucional, e deixar claro, o ideal constitucional significa limitação do poder, supremacia da lei, ou como costumamos chamar nos países de orientação romano-germânica, Estado de Direito, ou lá nos common law, rule of law, né? Regra do direito, ou Rechtsstaat, né? Para a língua alemã, tudo quer dizer a mesma coisa. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, né? Quando nós vamos iniciar a nossa introdução específica, que é o constitucionalismo, para a gente conhecer melhor o direito constitucional brasileiro. Perfeito? Vou deixar aqui as referências bibliográficas para vocês, caso você queira se aprofundar, né? Ministro Barroso, Comparato, Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno, o professor Osmar Brina, já falecido, né? Que num simpósio internacional falou sobre a questão da ordem inversa de concreção do direito, o Reginaldo da Costa, Ética e Filosofia do Direito, né? O André Martins, do Café Filosófico, da Crise das Instituições, John Rawls, a História da Filosofia Moral, o professor José Afonso da Silva, com o seu Direito Constitucional Positivo, Adolfo Sanches Vasques, com o seu clássico Ética, e Luiz Alberto Vará e Pepe Albano Marcos Bastos, Filosofia do Direito. Beleza? Tudo de bom, daqui a pouco a gente se encontra aí na sala de aula.